Olá, meus queridos, bom dia. Saúdo a todos com a paz do Senhor. E o estudo que eu estou trazendo aqui é do livro do Tiago. Tiago, capítulo 1, perseverança. Amém? Tema, Tiago, capítulo 1, perseverança. A determinação específica aos cristãos. Meus amados irmãos, o irmão Tiago solicita os cristãos que não errassem, demonstrando que, mesmo os cristãos, são passíveis de erro. Qual é o erro que Tiago repreende? Erros comportamentais ou erros conceituais, pastora? Tiago faz uma repreensão acerca de erros conceituais, visto que alguns destes erros já haviam se instalado na compreensão de alguns. Pensar que as tentações são provenientes de Deus é um erro conceitual. Porém, a verdadeira concepção acerca de Deus é que ele concede boas dádivas e todo dom perfeito. Nós vamos introduzir, falando de introdução, da obra perfeita da fé, das posições que é alta e significante, erros conceituais e recomendação. O irmão Tiago utiliza uma linguagem própria aos evangelistas, ele não se fixa nos pormenores e argumentações teológicas. A linguagem utilizada por Tiago é bem próxima do apóstolo João e faz uma abordagem prática do evangelho. A abordagem de Tiago difere um pouco da abordagem do apóstolo Paulo. Porém, não há discrepância alguma entre os escritos deles. Vamos analisar o escrito de Tiago, comparando com a argumentação de Paulo. Tá bom, queridos? Quanto possível. A obra perfeita da fé. Nós vamos ler agora o capítulo de número 1, abre aí tua Bíblia, capítulo número 1 de Tiago. Marque aí contexto, estude, para depois você dizer, estudei o livro de Tiago todo. Isso é muito bom. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersos, saúdo. O irmão Tiago dá início à carta com as mesmas considerações do apóstolo Paulo. Ele se considerava o servo de Deus e do Senhor. A apresentação de Tiago suscita isto porque ele não enfrentava os mesmos problemas que o apóstolo Paulo tinha, seu apostolado contestado por grupos judaizantes. Os destinatários da carta são identificados como sendo os 12 tribos de dispersão. O apóstolo Pedro também nomeia os destinatários da sua carta da forma semelhante. Tal nomeação não se refere ao povo de Israel, antes os cristãos, sejam judeus, gentios, que estavam dispersos pelo mundo à época. Quando Tiago identifica o destinário como sendo os cristãos, isso nos dá um parâmetro quanto à interpretação. Mesmo utilizando uma linguagem própria aos evangelistas, ele escreve pessoas que já eram crentes, que conheciam o evangelho. O capítulo 2, ele diz, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Tiago conclama os irmãos alegria quando estiverem sendo provados. Neste versículo, tentação é provada e não oferta para a prática de uma conduta pecaminosa. Queridos, a argumentação deste capítulo inicia neste versículo, caminha para o clímax do capítulo 2. Tiago centra a sua argumentação na tentação, o tema segue por toda a carta. Versículo de número 3, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Agora você vai entender porque muitas das vezes passamos por prova. A alegria é certa quando aquele que é provado conhece precisamente que a fé provada gera paciência. Romanos 5:3. Amém? Ele diz que a tentação é uma maneira de se pôr a fé em prova. Olha o que ele diz. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita. No versículo de número 4. Para que sejais perfeitos e completos sem falta em alguma coisa. Tiago solicita os cristãos que sejam o quê? Pacientes, visto que a obra perfeita da fé é a perseverança. Está onde, pastora? Hebreus 10:36. Você marca e leia. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Quando o cristão é provado, ele possui elementos para examinar a si mesmo. Amém? 2 Coríntios 13:5. A paciência se evidencia com a prova da fé. No versículo de número 5, ele diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e se lhe é dada. A sabedoria que Tiago faz alusão neste versículo está interligada à paciência do versículo anterior. Se o cristão tem paciência, ele é perfeito e completo, visto que nada lhe falta, aguardando a manifestação em glória em Cristo Jesus. Se o cristão tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus que dá liberalmente,
Mas quais sabedorias que os cristãos receberão de Deus? A resposta é dada pelo próprio irmão Tiago, que está aqui, escreveu. Mas a sabedoria do alto vem primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago, capítulo 3, 17. Medite bem, Deus vai falar com você nesse texto. Falta da palavra de Deus faz as pessoas ter isso aqui, né? Elas não são pacíficas, elas não são moderadas, é o contrário. Elas não têm misericórdia nem bons frutos, nem é parcial, e são cheias de hipocrisia. Tiago, capítulo 3, 17. Ou seja, a sabedoria que será concedida possui o vínculo com a paciência, a obra perfeita da fé. Observe que o versículo anterior ressalta que devemos ser perfeitos sem ter falta de alguma coisa, mas que se tivéssemos falta da sabedoria que é pura, pacífica e moderada, era só pedir que será concedida liberalmente. Então peça para Deus. Peça, porém, com fé e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para outra parte. O cristão deve pedir a sabedoria de Deus com fé, ou seja, sem dúvida alguma, quanto àquele que concede liberadamente. Tiago faz a primeira comparação em sua carta. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma hora para outra, de uma parte para outra. Aquele que duvida é inconstante em todos os seus caminhos. Quer dizer o quê, pastora? Uma hora quer uma coisa, com 10 minutos já quer outra, sabe? Aquelas pessoas que ficam até perturbadas. E tem até muito isso dentro da igreja, as pessoas que até conhecem, mas são assim. A não só, preste bem atenção, quanto que pede a Deus. A comparação de Tiago com a onda do mar está para o homem que é dobre de coração, e não para o que se pede a Deus. Tiago deixa de enfatizar a aprovação e passa a concitar a fé dos ouvintes. Não pense que tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, porque aquele que duvida não receberá de Deus coisa nenhuma. Deus estaria punindo o reticente? Não. O homem sem fé não receberá de Deus coisa alguma, pois dele temos a promessa, e para alcançarmos o prometido devemos ser pacientes. Porque necessitar de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Hebreus 10, 36. 8. O homem de coração dobro é inconstante em todos os seus caminhos, versículo de número 8. Como Tiago está aconselhando os cristãos a praticar o evangelho? Ele aponta os vários aspectos pertinentes da vida do homem. Pela fé alcançamos a salvação de Deus, mas isto não confere ao salvo tranquilidade em todas as áreas da sua vida. O homem pela fé alcança a salvação, mas tal salvação não confere riqueza, não confere felicidade. No casamento, a mudança instantânea de comportamento. O irmão Tiago precisa tratar de um assunto complexo entre os cristãos, e para isso ele utiliza o capítulo de sua carta, preparando os corações dos ouvintes para o tema principal, a acepção de pessoas. Dos versículos 2 até aqui, Tiago está estruturando o irmão de condição humilde. Nos versículos 10 e 11, Tiago alerta os cristãos de boa condição financeira. Observe que não há contexto geral tratado no primeiro capítulo. Compare os versículos 12 com 12. O capítulo 1 da carta de Tiago é o exemplo claro de psicologia aplicada. Ele não apresenta o problema ser tratado de início. Ele primeiramente trata de estruturar os ouvintes, evidenciando as provações, a fé, a condição pessoal, a conciliação, para depois trazer o problema à tona. Amém? Irmãos, no outro vídeo eu vou trazer posições alta e insignificante. Amém? Acompanhe os vídeos, estude.